parte dos peixes do Lago da Reitoria foram encontrados mortos na manhã de hoje. Federalismo, o funcionamento do sistema é o tema da nossa entrevista. Programa de incentivo à iniciação científica recebe inscrições até quinta-feira. O circuito UFMG está no ar. Boa noite. Na manhã de hoje, uma cena chamou a atenção de quem passou pelo lago da reitoria da UFMG no campus Pampulha. A maior parte dos peixes estavam mortos. Os animais eram da espécie tilápia. De acordo com a divisão de áreas verdes da UFMG, as tilápias são colocadas no lago por equipe do curso de aquacultura. O objetivo é impedir a presença de larvas de mosquitos, principalmente as da dengue. A principal suspeita da causa da morte dos peixes é a de que alguns dos animais foram retirados do espaço, pois seriam doados. Como não foram buscados a tempo pelo futuro dono, as tilápias foram devolvidas ao lago e não sobreviveram. Na tarde de hoje, a equipe responsável pela limpeza das águas retirou os animais mortos. Ainda não há uma previsão oficial para novas tilápias serem colocadas no Lago da Reitoria. Neste mês de março, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão polêmica. A ministra Carmen Lúcia suspendeu parte da lei dos royalties do petróleo. Ela afirma que a norma afronta a Constituição e o sistema federativo. Para o STF, redistribuir os recursos dos royalties sem considerar a posição geográfica é ilegal. Para acompanhar a discussão, é preciso primeiro entender o que é federalismo. O Circuito Entrevista de hoje te ajuda a saber mais sobre o tema. Em declaração recente, o governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, acusou o governo federal de não exercer o federalismo. A crítica acontece no momento em que o Brasil discute o novo Pacto Federativo, que é a relação entre União, Estados e municípios. Para falar mais sobre o tema, nós convidamos Márcia Miranda Soares, professora do Departamento de Ciência Política da UFMG. Professora, bem-vinda ao circuito. Obrigada. Bom, muita gente fala que o Brasil é uma república federativa. Está na história, na Constituição. O que é isso, professora? A forma de Estado federativa é uma forma de você distribuir territorialmente o poder dentro de um Estado-nação. E a característica básica do federalismo é que esse poder não está num único centro político, mas ele está dividido num centro político, que geralmente é denominado União, e em unidades constituintes, que daí tem diversos nomes. No caso do Brasil, são os estados, e uma peculiaridade do Brasil é que nós também temos um terceiro ente federativo, que são os municípios. Então, seria essa distribuição de poder, né, em mais de um nível de governo. Qual que é a origem do federalismo no Brasil? Em 1891, com a proclamação da República, né, o federalismo ele passa a ser um preceito constitucional. Muitos vão defender que teve mais uma existência formal do que efetiva, no sentido de que essa autonomia subnacional não foi tão levada adiante à época, na medida que dois estados prevaleciam, tanto no governo federal, né, a política do café com leite, Minas, São Paulo, como sobre outras unidades da federação. Bom, embora o modelo se baseie muito no modelo norte-americano, tem também uns componentes históricos aí de a gente ter sido colonizados por portugueses. Você acha que causou uma certa confusão no meio do caminho, essa concepção de federalismo? Eu não acho que seja tanto a origem portuguesa, tem alguma relação, sim, com o nosso modelo de colonização. Mas acho que o que é relevante é que o federalismo no Brasil, ele surge de cima para baixo. Nos Estados Unidos, foram as ex-colônias inglesas que se tornaram independentes e fizeram um pacto para formarem uma união. No caso do Brasil, já existia essa união, né, com duas experiências monárquicas, e se criou, num processo de descentralização, o federalismo. Então, e além disso, nós temos uma trajetória, né, da nossa República Federativa, onde nós temos um período marcadamente de não federalismo, mas de centralismo autoritário. Então, nós temos uma vertente centralista muito forte, que pode ter alguma origem portuguesa, mas que está essencialmente na nossa trajetória política. O Estado paternalista português
de certa forma, influencia nisso, assim, de hoje, essa crítica dos governadores existirem de um Estado centralizado no governo federal, num pai da nação, enfim? Tem alguma relação, mas eu acho que a marca do autoritarismo ela é maior, no sentido que no autoritarismo o poder está centralizado, e não só centralizado na União, mas centralizado no poder executivo, principalmente na figura do presidente. Então, nós temos o que alguns autores chamam de ultrapresidencialismo brasileiro. A figura do presidente é muito forte e isso acaba induzindo, né, a uma concentração de poder nessa figura, em detrimento de outros poderes, o legislativo, o nacional, mas também das outras unidades constituintes, estados e municípios. Bom, Anastasia, ele criticou e não é o único, são vários governadores que criticam. O que a senhora acha da Federação do Brasil e desse novo pacto federativo que é proposto? Nós tivemos, a partir, né, desse novo pacto federativo que vem com a Constituição de 1988, dois movimentos. No processo constitucional, nós tivemos estados e municípios, eles conquistaram maior poder dentro do Estado brasileiro. Passaram a ter mais recursos, passaram a ter maior autonomia política para constituir seus governos. Agora, a partir dos anos 90, tem uma reação do governo central que levou à centralização de recursos financeiros, principalmente através das contribuições sociais. Então, a União passou a... ela reverteu, de certa forma, a descentralização dos anos 80, passou a concentrar mais recursos financeiros e, além disso, a legislar em temas dos estados e dos municípios. Pelo que você está falando, muda muito, então, a prática do federalismo de governo para governo. É de período. Eu acho que a partir do Plano Real, o governo federal se fortalece, se legitima junto à população e ele passa a ter mais força para exercer uma série de reformas centralizantes, né, que o beneficiam em detrimento dos estados e municípios. E os estados foram os mais prejudicados, né? Eles, de fato, perderam participação no montante de recursos públicos a partir dos anos 90 e passaram a ter mais responsabilidades em termos de gastos. Os governadores defendem uma autonomia maior dos estados. De certa forma, você acha que isso pode acabar com o conchavo político, muitas das vezes de repasses, que a gente vê principalmente em época de eleição? No caso brasileiro, uma dinâmica política você não tem como eliminar, né? Que certas transferências ocorram em função de um maior alinhamento político de estados e governo federal. Agora, o que é legítima na reclamação dos estados é que você consiga ter mais recursos, maior participação dos estados dentro dos recursos públicos. E uma participação que ela seja constitucional, que ela seja legalizada e não que fique à mercê de negociações políticas, que eles tenham garantidos mais recursos, independente de quem ocupe o poder central e de que partido seja o governador. Então, há de se falar em dois tipos de autonomia, a econômica e a política, ou não? Elas estão alinhadas, bem alinhadas? São duas coisas distintas. Por exemplo, na ditadura militar, você não tinha autonomia política dos entes subnacionais. Hoje é clara essa autonomia, mas essa autonomia, para se concretizar, ela precisa também estar associada a uma autonomia financeira. Não adianta você eleger um governador e ele não ter recursos para executar as políticas públicas que o Estado precisa. Então, eu acho que a reivindicação é legítima no sentido de recompor certas finanças dos Estados. Acho que poderia, até além disso, poderia pensar qual o papel do Estado na federação, não só em termos de recursos financeiros, mas em termos de competências, de articulação, de coordenação dos municípios, por exemplo. Mas até que ponto essa proposta de autonomia dos estados, ela é justa, uma vez que a gente tem estados que são pobres, alguns não são autossuficientes, muitos precisam ainda da arrecadação do governo, da mão do governo federal? Então, mas a autonomia financeira dos estados, ela pode se dar por duas vias: aumentar a capacidade de arrecadação própria dos estados e redistribuir recursos comuns. E todos os estados têm, todos os estados têm essas riquezas? Tem. Um tema agora do debate é o Fundo de Participação dos Estados, e ele tem caráter redistributivo,
o Estado recebe mais se ele tem maior população e menor renda per capita. Essa é a proposta que está em questão. Então, você não tem só uma forma de garantir certa autonomia aos estados em termos financeiros. Você pode ser redistributivo e fortalecer também os estados mais ricos. Algumas pessoas defendem de forma até um pouco, talvez radical, um sistema confederado, que seria uma soberania maior dos estados. O que a senhora pensa sobre isso? Não, eu acho que não cabe. A confederação que nós temos hoje é o modelo da União Europeia. No Brasil, você tem uma certa homogeneidade, uma identidade nacional muito forte, que não vale você falar de soberania estadual e um governo central fraco. Isso vai até contra a nossa trajetória histórica, contra a nossa trajetória cultural, né, desse governo central forte. Eu acho que você tem que reequilibrar a federação, fortalecendo, sim, os estados, mas não se trata de confederação, não. Para terminar, até que ponto você acha que essa proposta de autonomia dos estados, esse novo pacto federativo que propõe os governadores, vai avançar ou vai ficar limitado mesmo a uma luta ou a uma birra, como muita gente acha que é, dos estados? Eu acho que é uma oportunidade ótima para a gente discutir o papel dos estados na Federação Brasileira, porque eu acho que os estados têm perdido terreno e eu acho que não é uma questão só financeira, é uma questão de atribuições políticas. A União tem cada vez mais se dirigido diretamente aos municípios e eu acho que o Estado é um ator, né, primordial nessa coordenação federativa. A gente tem de 5.560 municípios no Brasil e essa relação entre entes tem que ser União, Estados e municípios. Então, acho que a gente tem que discutir de forma mais ampla, não só a distribuição de recursos financeiros, mas o papel estratégico dos estados na Federação Brasileira. Ok, professora, muitíssimo obrigado por sua presença aqui no Circuito. De nada. O programa Jovens Talentos para a Ciência tem o objetivo de inserir os estudantes de graduação no meio científico. Aos alunos participantes são oferecidas bolsas de pesquisa e cursos online de inglês instrumental. Os interessados têm até a próxima quinta-feira para se inscreverem nos colegiados de cada curso. De acordo com a Diretoria de Fomento à Pesquisa da UFMG, não há um número limite de bolsas. O processo seletivo é realizado por meio de prova de conhecimentos gerais. O exame será no dia 5 de maio nos campi Pampulha e Montes Claros. Outras informações pelo telefone 3409-4036. O Circuito UFMG de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã.